Bendito e louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, quero que vocês abram suas Bíblias em Lucas 22, capítulo 14. Lucas 22, versículo 14. Glória a Deus. Bendito e louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Todos já acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Pai Santo, querido e amado, Jesus amado, maravilhoso Espírito Santo, te damos graças, Senhor, por essa noite, Pai. Te agradecemos, meu Deus, pela sua presença aqui neste lugar. Te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor, e clamamos que o Senhor continue conosco. Abra os nossos corações e mentes, Senhor, para a Tua palavra, Senhor, para este ensino que será ministrado nessa noite. E clamamos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, como ministro do Teu Evangelho, que o Senhor derrame graça e unção sobre a minha vida, para que eu possa transmitir, Pai, aquilo que é a Sua vontade, aquilo que é a Sua verdade, para a Tua igreja, Pai. Assim te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os assentos, glorificando a Deus. Hoje eu pedi para a Gabriela trazer um pedestal para a gente poder gravar, porque, como eu havia comunicado ontem, hoje vai ser um culto mais doutrinário, uma palavra mais doutrinária, para que nós venhamos a entender o que é o dia de hoje, entender verdadeiramente o que é o dia de hoje, o que representa a Páscoa, o que é a Páscoa para os cristãos protestantes. É importante nós entendermos isso, porque diferentemente do que outros segmentos cristãos confessam ou seguem, para nós protestantes, a Páscoa tem um significado diferente. Para começar, a nossa cruz ela está vazia. Amém? Para começar, a nossa cruz está vazia. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aqui nós vamos começando. Quero dar as boas-vindas antes para a irmã Simone, irmão Edson, Deus abençoe, em nome de Jesus. As irmãs lá atrás, a irmã Mo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Os irmãos que já são da casa, Deus abençoe. Ah, Rita, Deus abençoe, irmã Rita. Estava de aniversário semana passada, né? Não quis vir nos visitar para a gente cantar um parabéns. Estava trabalhando, amém. Então, me perdoe. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. E os demais são da casa, né? Glória a Deus. Mateus está lá também, ouvindo. Fica bem atento aí, Mateus, para a gente aprendendo hoje. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amados, o Senhor Jesus, então, no momento anterior ao Getsemane, quando Jesus, então, ele é preso e
é feito dele política em Jerusalém, onde aqueles poderosos da sua época não tinham de fato do que acusar, mas lançavam Jesus para um lado e para o outro. Amém? Mas aqui, o Senhor Jesus, ele reúne os seus discípulos. Amém? Nós somos discípulos de Cristo. Às vezes as pessoas perguntam, mas e a Santa Ceia? Quem pode participar da Santa Ceia? Pode participar da Santa Ceia os discípulos de Jesus. Amém? Então aqui, ele estava iniciando então esse processo, antes de ser moído, esmagado, maltratado, antes de ir para a cruz. Ele diz aqui que tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. A Páscoa era o principal evento do calendário judaico, ou do calendário israelita, ou da lei de Moisés, Era o principal evento no ano, era no primeiro mês, o mês de Abib e Nisan. E era a partir do 10º dia, então ela era comemorada. Não um dia como o pessoal faz hoje, mas eram 4 dias de comemoração da Páscoa. Verdade, sim. Então o Senhor Jesus, ele reúne. Eu acredito que no seu ministério, na sua pregação, no seu momento de ministrar, ele achou um tempo então, porque era chegada a hora de fazer aquilo. E ele então reúne os seus discípulos para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Nós vamos ver na história de Israel que em importantes momentos a Páscoa foi celebrada. Para citarmos 2 exemplos, quando o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto, e quando eles então passaram o Jordão, Josué reuniu toda a congregação de Israel. E ele mandou fazer 2 coisas. Primeiro, santificar-se. Amém? E a segunda, celebrar a Páscoa. Entendemos, portanto, e depois nós vamos falar sobre a Santa Ceia, que era um momento de celebração, era aquilo que o Senhor tinha dado através da palavra, mas era um momento também de celebrar santificado. Amém? Santos diante do Senhor. Glória a Deus. Um outro momento que a história nos conta também, onde a Páscoa foi celebrada, é no período do rei Josias. Temos outras narrativas de Páscoa, mas essa em especial, porque o povo de Israel o povo de Judá, a tribo de Judá, o reino do sul, havia se afastado da presença de Deus. E quando leram para o rei Josias toda a lei, a palavra do Senhor nos diz que ele rasgou as suas vestes, porque ele viu que eles estavam pecando, eles estavam afastados da vontade de Deus. Então ele começa então a trazer de novo a celebração e o culto e o ofício dos sacerdotes e o holocausto, as ofertas. Ele começa a trazer de novo, organizar de novo em Judá toda a celebração. E o primeiro que ele faz é a celebração da Páscoa. Amém? Então nós vemos que em momentos muito importantes da história do povo de Deus, a Páscoa é celebrada, inclusive neste momento. Porque estava aqui antecedendo o maior acontecimento da face da terra até os dias de hoje, que era a crucificação do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Então um grande evento estava por acontecer, e neste momento então o Senhor Jesus celebrou a Páscoa. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Muito obrigado. E o que é então, meus amados, a Páscoa? O que é a Páscoa? O que é isso que todo ano se celebra? Todo ano
se gasta bastante dinheiro, porque ela virou uma festa comercial. Como eu havia dito, a Páscoa, ela começou então no primeiro mês do calendário judaico, o calendário de Israel. Em Êxodo 12 nos diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E aqui então o Senhor começa a dar uma série de ordens, de ordenanças a Moisés, porque nós lembramos bem dessa situação. É o que antecede aquela noite onde os primogênitos do Egito, aquela 10ª praga aconteceu lá, e os primogênitos dos egípcios foram todos mortos, inclusive dos animais. Mas aqui o Senhor, ele separa o seu povo. Ontem, quando o presbítero irmão Christian falava sobre isso, separação, eu lembrava exatamente disso. O Senhor, ele separa o seu povo e ele sempre dá um escape. Amém? Aquilo que o irmão Luiz trouxe aqui na palavra introdutória é muito, muito verdade. Muitas vezes nós estamos em situação onde parece que não há um escape, mas o Senhor, ele nos dá. O Senhor, ele fortalece a nossa fé. Amém? O que é então este trecho aqui em Êxodo 12? Depois vocês leiam em casa. Diz que primeiro era pego um cordeiro sem defeito. Amém? Era feito entre o 10º dia e o 14º dia, ou seja, a Páscoa não era num dia só, era em 4 dias. Terceiro, aqui no nosso estudo, o sangue desse cordeiro era colocado nas ombreiras e nas vergas das portas. Amém? Dizia também aqui que era para comer a carne assada, pães asmos e ervas amargas. No versículo 11 diz: esta é a Páscoa do Senhor. Nada deixareis dele pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Não é um momento de festa, porque aquela noite ia ser derramado muito sangue. Muitas pessoas, muitos primogênitos, ou todos os primogênitos do Egito, com exceção daqueles que havia então a marca, amém, nas vergas e ombreiras das portas, todos os primogênitos morreriam. Então é um momento que o Senhor separou para que o povo de Israel pudesse celebrar, mas meditar no que ele fez. Todo o livramento, toda a angústia que eles tiveram nos 400 anos de prisão de servos de Faraó, servos no Egito, escravos. Então era para eles lembrarem disso. Não era uma festa, mas era uma celebração. Não era para se alegrar, mas era assim, também para estar alegre, porque a marca de Deus estava sobre a vida deles, através desse sangue. Amém? Então, entendendo um pouco o que é a Páscoa, nós vamos para a tipologia. O que é isso? A Páscoa era uma tipologia de Jesus, é um tipo, vem do grego, tipos, logia, estudo. Então era um estudo de um modelo de Jesus, aquilo que estaria por vir. Amém? O cordeiro sem defeito, é claro para nós que o cordeiro sem defeito é o próprio Senhor Jesus, aquele que não foi achado nenhuma mancha, nenhuma mácula, não foi achado nenhum defeito. A mulher de Pilatos, ela disse para ele: não toca nesse justo, porque a noite inteira sonhei com ele. O Senhor Jesus, ele era reconhecido justo. Não acharam
do que acusá-lo. Apenas disseram que era blasfêmia, mas verdadeiramente era o Senhor Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, que estava diante deles. Não tinham acusação. Acusaram ele de beberrão, acusaram ele de amigos de malfeitores, acusaram ele inclusive, de embusteiro, quando mandou comprar 2 espadas, mas era justamente para isso, para que a palavra se cumprisse, não que ele precisasse de arma para vencer qualquer batalha. Esse era o Senhor Jesus, o Cordeiro sem mancha, sem defeito. E aqui o Senhor pede para que Moisés então separasse, para que fosse então imolado, o Cordeiro sem defeito. O sangue é a marca da salvação. Aleluia! Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. As ervas amargas é para que eles lembrassem do período de sofrimento de 400 anos no Egito. Para que eles lembrassem. Amarga, às vezes é ruim, A gente vai tomar um café. Eu gosto de tomar um café doce. Mas às vezes pega um café, tu vai temperar e ele está um pouco amargo. Essas ervas eram amargas e era necessário nessa celebração para que eles recordassem, era uma tipologia, para que eles pudessem então recordar do sofrimento que eles passaram no Egito nesses 400 anos. Aleluia! E os pães asmos. Pães asmo é um pão puro, sem fermento. Ele não é nem muito amassado, porque mesmo sem fermento, quando tu bate muito a massa, ela começa a crescer. Então era um pão feito à pressa, para comer com pressa. Porque a palavra Páscoa, o Pessach, é pressa, é passagem, é passar com pressa. Amém? Então por isso do pão asmo, dos pães asmos, puro, ele era puro como o Senhor Jesus é puro. Amém? Então, tudo aquilo que o Senhor ordenou para que Moisés fizesse, era na verdade uma tipologia, era mostrando aquilo que estava por vir em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus, glória a Deus. E as tipificações de Jesus, já falando sobre tipo, as tipificações de Jesus no Antigo Testamento. Nós vamos ver, conforme nós lemos, que o Evangelho ele vai sempre apontando para Jesus. Ele vai sempre mostrando, que primeiro, que viria um profeta. Moisés ele fala sobre isso. Após mim virá um outro profeta. A ele ouvi. Mas sempre mostrava que haveria então aquele que seria o ungido de Deus para redimir, para reconciliar, para encobrir pecados, para salvar o povo de Deus. E nós vemos isso em vários momentos em Gênesis 22. Nós conhecemos a passagem onde fala que o Senhor ele pediu para que Abraão então ofertasse, fizesse a oferta do seu filho, que era o filho da promessa, Isaque. Então que fosse ofertado, que fosse imolado Isaque. E aqui nós vamos ver um tipo, Abraão aqui, uma tipologia de Deus, oferecendo o seu filho Jesus como um sacrifício. Isaque é o tipo de Jesus. Nós sabemos que este texto nos mostra que Abraão, ele tinha fé. Eu acho que foi pregado esses dias. Foi tu que pregou, irmão Cristian? Foi pregado aqui, o irmão Cristian pregava sobre este texto. Abraão, ele tinha fé que haveria um escape. Tanto é que ele disse a seus servos, ele disse: esperai aqui, que nós voltamos. Não ele voltaria. E o filho ele viu o altar feito de pedras, ele viu as madeiras para que fosse posto fogo, ele viu o cutelo, a faca para imolar a oferta, mas não via
o cordeiro, É verdade. não via o animal. E aí ele pergunta, tem tudo isso, e a oferta, e o animal para ser sacrificado? E aí então Abraão diz assim, Deus, Glória a Deus. Deus, Proverá. Jeová Jireh, Aleluia. Deus proverá. Aleluia. Quando João Batista, pregando e anunciando, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Ele viu a Jesus passando em sua frente e diz então, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cumprindo então aquela promessa, aquela profecia de Jeová Jireh. Deus proveu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, aleluia. Vemos também, ontem o irmão Cristian falava aqui sobre o povo que murmurava. Tem um outro texto em Números 21 que eu já preguei aqui, já fiz um estudo também, já está lá no canal no YouTube, sobre a serpente de bronze. O povo reclamava, o povo dizia, mas o povo tem fastio deste pão vil, reclamando do maná. O povo não queria andar ao derredor do Monte Seir, queria cortar caminho. O povo murmurava e dizia, nos trouxe para cá, para nós morrermos aqui no deserto. E o Senhor então, Ele levantou, Ele deixou, Ele permitiu que serpentes abrasadoras viessem e tocassem, picassem e matassem aquele povo que estava então murmurando. E aí a ordem então, quando o povo se arrepende e vai até Moisés, pecamos contra Deus e contra ti, porque murmuramos. E aí então o Senhor Ele dá um escape, mais uma vez, um escape para o seu povo. Ele diz a Moisés, faça uma serpente de bronze e coloque numa haste de madeira, coloque numa madeira e levante. E todo aquele que enxergar, que olhar para a serpente de bronze, então sarará deste veneno. É exatamente o que João nos descreve lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, ele diz assim, convém que ele cresça, ele seja levantado, assim como a serpente de bronze foi levantada, e aqueles que olhavam para a serpente eram curados, assim é com Cristo. Aquele que olhar para Cristo, aquele que olhar para Cristo lá na cruz do madeiro, enxergar Ele e ver Ele, crer nele, certamente este então será salvo. Então mais um tipo de Cristo. E para nós concluirmos essa questão da tipologia de Jesus, Jonas no capítulo 1 também fala que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E não é baleia, é grande peixe. Amém? Mateus 12:40 diz assim, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E com isso nós vamos entendendo então que a Páscoa ela está muito longe de ser aquilo que o pessoal comemorou hoje. Até porque, não sei se vocês recordam, no ano passado a Páscoa foi na segunda semana de abril. A Páscoa nesse ano está sendo na última semana de março. Por quê? Porque não há, de fato, uma comemoração de um dia. Se nós percebermos, o Senhor Jesus, quando Ele foi crucificado, a palavra do Senhor diz que na terceira hora, ou seja, na 9ª hora, aliás, que é às 3 horas da tarde, porque o dia começa a contar a partir das 6 horas da manhã. Então, na 9ª hora, Ele expirou, Ele entregou o seu corpo, o seu espírito, e Ele disse, está consumado. E se nós contarmos às 3 horas da tarde de uma sexta-feira, um dia é às 3 horas da tarde no sábado.
e 2 dias às 3 horas do domingo. Então, verdadeiramente não bate. Nós não temos nesta celebração nenhum propósito com isso, para dizer a verdade, a não ser relembrarmos a ressurreição de Cristo. Então, a Páscoa do Senhor, ela é totalmente diferente. Nós vamos ver que essa Páscoa, ela evoluiu. Jesus, ele propõe uma nova celebração. Nós lemos aqui em Lucas 22, que ele estava ansioso para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Mas a partir do verso 19, nós vamos ver que a palavra nos diz assim: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 20 diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de Deus. Nós vamos ver então que a Páscoa, ela progrediu, porque a Páscoa, ela era da antiga aliança, era da aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaac e com Jacó, que renovou com Moisés, que renovou com Josué, que renovou com Davi, e todos os seus líderes que andaram, de acordo com o coração de Deus, a vontade de Deus. O Senhor, ele renovou essa aliança. Mas o Senhor Jesus, que veio para cumprir essa aliança, ele nos propõe então uma nova aliança. A partir deste momento que ele ergue a taça e diz: esse é o cálice da nova aliança. Começa para nós que cremos dessa forma uma nova dispensação. Nós não estamos mais ligados à lei mosaica, mas passamos a ter ligação então com a dispensação da graça de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E ele vem ensinando isso ainda antes deste momento da celebração da Páscoa. Ele diz lá em João 6, vamos ver se eu acho que eu marquei, vamos ver se eu acho. João 6, versículos 54 e 55 nos diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu, Jesus falando, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Uma nova aliança. Foi este o discurso pesado que Jesus fez, que muitos não entenderam, muitos não entendiam e foram embora, porque era pesado de fato. Como assim comer da carne? Como assim beber do sangue? Porque o povo a quem Jesus pregava neste momento era exatamente o povo de Israel, que a palavra dizia que não podiam consumir do sangue, porque no sangue havia vida, porque não podiam tocar no sangue, porque tudo que o sangue tocava no momento da preparação do holocausto, santo se tornava. Então, como consumir o sangue de uma pessoa que aparentemente para eles era uma blasfêmia do que ele vinha dizendo aqui? Mas ele diz: o meu corpo é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Os fariseus, eles chamavam Jesus de blasfemo em virtude disso, mas quando da ressurreição de Cristo, eles verificaram que tudo era verdade. Eu acho que eu não marquei, Mateus 28. Vou ver se eu acho aqui para os irmãos. Obrigado, Senhor. Mateus 28, versículo 11 diz assim: e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera.
Reunindo-se eles com o conselho, com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Os religiosos, eles verificaram que verdadeiramente Jesus era tudo aquilo que ele vinha nos. Mas ao invés de se arrepender, ontem o irmão Christian falava sobre isso, ao invés de se arrepender, eles tentaram encobrir os seus pecados com dinheiro. A única coisa que encobre multidões de pecado é o sangue do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. E nós estamos, aqueles pecadores, né, que não se arrependeram, que não entregaram suas vidas a Jesus, estes estão então afastados de Deus. Estão de mal com Deus. Estão sob a ira de Deus. Mas o sangue do Cordeiro, quando nos encobre, ele encobre também essa multidão de pecados. E Deus, quando olha para nós, ele não enxerga mais o nosso pecado. Ele passa então a enxergar o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Este é o ministério da reconciliação, que muitas às vezes falam, mas não conhecem. Nós somos reconciliados com Deus através do sangue de Cristo. Amém? Os judeus, os fariseus, eles tentaram então subornar guardas para que mentissem e divulgassem uma versão que colocaria então em dúvida tudo aquilo que os nossos irmãos da igreja primitiva passariam a pregar a partir de então. É necessário, estes homens conheceram a verdade, porque quando eles começam a correr atrás de encobrir aquele erro, é porque eles viram verdadeiramente que eles erraram. Quando nós errarmos, meus amados, não sejamos como esses fariseus, não sejamos como estes sacerdotes, encobrindo o nosso erro com outro erro, assim como Davi fez. Tentou encobrir um erro com outro erro, e só no momento que ele foi confrontado é que então veio o arrependimento e as escamas dos olhos caíram, e ele conseguiu então enxergar. Amém? Precisamos, assim como o povo se santificava para participar da Páscoa, precisamos nós também nos santificarmos para podermos participar da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, ele nos dá 2 mandamentos: o amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Mas ele nos deixa também um sacramento, ele nos deixa também uma ordenança, para que nós viéssemos então a celebrar a ceia dele até o momento da sua vinda em memória dele. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E como que nós nos santificamos? Pode o homem tornar a si próprio justo? O irmão hoje trouxe o livro de Jó, e Jó disse, ele faz essa pergunta: pode o homem se tornar justo diante de Deus? Podemos nós, fazendo algo, nos tornar justos? Sermos justificados? Alguém se atreve a responder sim ou não? Só por Jesus, que é o justo. Tem que fazer mais ensino. Pode o homem se tornar justo? Ele se santificar e se tornar justo? Não. Glória a Deus. Glória a Deus.
A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 9, versículo 13, diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aleluia! O sangue. Obrigado, Jesus. O sangue de Cristo é que nos purifica. A fé em Cristo Jesus nos torna justos. Nós estávamos sob a ira de Deus. Amém? Nos reconciliamos através da fé do seu Filho Jesus Cristo, que declaramos, confessamos, cremos nos nossos corações e confessamos nas nossas bocas que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Temos então reconciliação e paz com Deus, e além disso alcançamos a vida eterna. Aleluia! Pelo sangue de Cristo. A palavra também vai nos dizer que Jesus é o Cordeiro Pascal. Portanto, não vamos mais celebrar a festa. Portanto, não vamos mais então celebrar isto que a Bíblia nos coloca. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. É isso que o Senhor espera. Ele está esperando de ti e de mim. Que assim como o irmão Christian pregava ontem, que haviam estrangeiros no meio e que não sabiam se santificar, assim éramos nós outrora. Nós éramos estrangeiros do povo de Deus, assim como o mundo aí fora é estrangeiro do povo de Deus, do arraial do Senhor. Mas agora que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, agora que os nossos pecados foram todos eles perdoados pela fé em Cristo e fomos purificados pelo sangue do Senhor Jesus, nós precisamos largar as coisas velhas. Aleluia! As coisas que trazemos do Egito, elas sejam todas elas largadas, quebradas, aniquiladas, moídas, desfeitas, em nome de Jesus. Este fermento, essa impureza do pão puro, que vem com malícia, que vem com maldade, que isso seja eliminado do nosso meio. E quando nós entrarmos por essa porta, guardarmos o nosso pé, porque estamos no lugar santo. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Precisamos, meus amados, verdadeiramente conhecer mais o Evangelho. Precisamos verdadeiramente entender mais do sacrifício de Cristo por cada um de nós, porque parece muitas vezes que estamos
estamos distante daquilo que é realmente a vontade de Deus. O Senhor Jesus, Ele não morreu na cruz para que nós tivéssemos liberdade de fazer coisas que fizemos. E aí você pode pensar, você pode refletir: o que eu estou fazendo de errado? Será que Cristo morreu na cruz para que eu tenha liberdade para fazer isso? Será que Cristo morreu na cruz para que eu tenha liberdade de fazer o que é contrário à sua palavra? Será que Cristo morreu na cruz com todo aquele sofrimento que Ele sofreu? Onde eu estava lendo hoje as passagens nos 4 evangelhos sobre este período de crucificação. E é tão triste, amados. E aí estava lá Jesus, tiravam a roupa dele, colocavam um manto escarlate e zombavam. E eu fico imaginando a fúria com que as pessoas faziam isso. Teceram uma coroa de espinho, mas não simplesmente colocaram na cabeça de Cristo. Eles empurraram. A Bíblia diz que eles zombavam de Cristo, se prostrando e dizendo: "Ah, Rei dos Judeus!" A fúria do inimigo contra Cristo naquele momento, onde ele foi escárnio para aquelas pessoas, o inimigo querendo maltratar, ultrajar ele, e ele sem dar palavra. Isaías, o profeta messiânico, ele diz lá no capítulo 53 que ele, como uma ovelha muda, foi entregue às mãos dos seus tosqueadores. E o Senhor Jesus não respondia a palavra. E eles lá ultrajando deram um caniço como se fosse um cetro real. E pegaram esse caniço e bateram nele. Será que a morte dele foi realmente para que nós vivêssemos a vida que estamos vivendo? Ou uma outra vida que Ele espera que nós venhamos a viver? A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas não para algumas liberdades. A Bíblia diz que nós devemos ser santos e irrepreensíveis diante dele. E este período, onde o mundo celebra uma Páscoa num universo paralelo, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que nós pregamos e nós conhecemos, viver de qualquer forma é tranquilo. Mas para nós que temos o conhecimento do que Cristo representa em nossas vidas, a libertação de todos os pecados, a libertação daquilo que nos apontava, nos acusava, a libertação daquilo que nos aprisionava. Nós não vamos olhar para este sacrifício e nos arrependermos. Ou mesmo se você julga viver uma vida correta diante de Deus, faça a sua meditação. Pois certamente eu e cada um dos que aqui estão presentes precisamos nos aproximar ainda mais da vontade de Deus. Vivemos na graça, sim. Vivemos no período da graça, do favor imerecido. Mas aí nós passamos a entender, conhecer tudo que foi feito por nós, e vamos aceitar o que estamos vivendo, tamanho sacrifício que foi feito por cada um de nós. Eu acho que a igreja está bem entendida sobre isso. Mas o Espírito Santo
precisa me mostrar, Pastor Márcio, que a igreja verdadeiramente está mudando o rumo. Amém? A igreja, ela tem a sua direção. A missionária Ana pregou no meio da semana: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Salmo 119, versículo 105. E este salmo, se nós formos olhar, ele fala sobre obedecer mandamentos, de conhecer o Senhor e andar na vontade dele. Amém? Que nós possamos, meus amados, ser uma nova massa. Que o Espírito Santo, eu estou ansioso para que o Senhor me mostre, que o Espírito Santo me mostre que a igreja está verdadeiramente arrependida e que deseja ardentemente no seu coração andar conforme a vontade do Senhor. Precisamos, amados. Os tempos estão se abreviando. Período da pandemia, muitos estavam nervosos, estavam preocupados. Passou a pandemia e parece que ela não existiu. Só no nosso país, quase 700 mil almas foram ceifadas. 700 mil pessoas, que muitas dentre delas eram cristãs e foram salvas. Mas nós sabemos que a maioria não. A pandemia passou, deixou algumas marcas, deixou feridas, deixou cicatrizes feias, mas parece que o povo esqueceu, parece que o povo não está mais enxergando mais nada, e a visão precisa ser ampliada. Na semana que vem nós vamos participar da ceia, nós vamos participar disso que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas qual vai ser a minha posição? Vou estar cingido com o meu cajado na mão, em posição diante do Senhor? Ou vou estar me escondendo e tentando esconder os meus pecados? Amados, nós temos uma semana, e a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que não venham participar da ceia de uma forma errada, equivocada. Discípulos do Senhor Jesus, participem da ceia, mas façam essa semana uma meditação, examine-se, para ver se você pode realmente. Eu não vou dizer para ninguém. Eu não vou dizer para ninguém. Essa não é a minha função. Mas a minha função é mostrar as verdades que o Senhor nos coloca através da sua palavra, para que nós venhamos a nos arrepender e que possamos então participar da ceia e sermos salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, e ouço a tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é teu sangue. Aleluia. Amor do Pai, prepara para nós.
Pai Santo, querido e amado, Jesus amado, maravilhoso Espírito Santo, te damos graças, Senhor, por essa noite, Pai. Te agradecemos, meu Deus, pela sua presença aqui neste lugar. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Pai amado e querido, em nome de Jesus, que fique gravado, Senhor, nas tábuas dos nossos corações este estudo, esta palavra, Senhor, este ensinamento, Pai, para que nós tenhamos, Senhor, a verdadeira visão, o entendimento do que foi e o que o Senhor Jesus passou por cada um de nós. Pai amado, Pai querido, amado Espírito Santo, venha, Senhor, escrutina diante dos nossos olhos, Pai, aquilo que precisamos verdadeiramente nos despojar, Senhor. Nós clamamos, Senhor, transforma-nos, Pai, nós clamamos em nome de Jesus. A tua palavra que lemos aqui em Hebreus 9 diz que o sangue do Senhor Jesus, ele muda a nossa consciência, ele purifica a nossa consciência para as obras do Deus vivo. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, nós possamos clamar pelo sangue de Jesus. Que nós possamos clamar para sermos revestidos, cobertos pelo sangue de Jesus, para que a nossa vida seja verdadeiramente transformada em nome de Jesus. Pai Santo, querido e amado, nós clamamos, muda, transforma a nossa mente, Senhor, e que a tua igreja, Senhor, que a tua igreja entenda a necessidade de ser transformada, que o fermento velho seja dissipado das nossas vidas, e que nós possamos ser, Pai, como a tua palavra nos diz, como pães asmos, puros e verdadeiros diante do Senhor, e que nós possamos nos apresentar diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos com segurança para as nossas casas. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, na quarta-feira, na sexta-feira para os homens, no sábado, no domingo, nós possamos estar na sua presença, Senhor, para te louvar e bem dizer o teu santo nome. E que no culto da ceia do Senhor, nós possamos nos apresentar aqui diante do Senhor, Pai, com a nossa consciência, Senhor, renovada em Cristo Jesus, transformados, mudados em Cristo Jesus e pelo sangue do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos. Amém. Deus os abençoe.